cão, cachorro, catioro, doguinho. Pouco importa como você costuma chamá-los, eles são nossos melhores amigos. Essas bolinhas de pelo fiéis têm sido criadas para se tornarem nossos companheiros há mais de 30 mil anos. E hoje, quase 70 milhões de lares apenas nos Estados Unidos têm um cachorro de estimação. No entanto, nem todas as interações entre cães e humanos são positivas. De acordo com o Centro de Zoonoses, mais de 4,5 milhões de pessoas são mordidas por cachorros todos os anos por lá. Desses, 800 mil são casos que precisam de cuidados médicos. E pelo menos metade de todas essas mordidas acabam acontecendo em crianças. E é por isso que a família Svilitic fez uma aposta arriscada quando eles decidiram adotar um Doberman que estava em um abrigo e levá-lo para casa, mesmo tendo uma filhinha de apenas 17 meses de idade em 2007. Será que o Doberman iria se dar bem com a criança? Ou será que a família havia cometido um erro terrível? Todas essas perguntas foram respondidas apenas 5 dias mais tarde, quando os pais ouviram um grito horrível vindo do quintal. Mas o que pode ter ocorrido de tão terrível? Bom, vem comigo que eu já vou contar o que aconteceu em seguida. A família Svilitic vive do outro lado do mundo, em Atherton, na Austrália, com a sua filhinha Charlotte. E eles sentiram que a criança precisava de um companheiro peludo. Então eles decidiram ir até o abrigo de animais local e adotar um cachorro para alegrar sua casa. Os Svilitic passaram direto pelos cães de raças amigáveis e familiares, como os Pugs de carinha amassada e os alegres Golden Retrievers. Em vez disso, eles se apaixonaram por um grande Doberman Pinscher e acharam que ele seria perfeito para se tornar o mais novo membro da família. Porém, todo mundo no abrigo ficou olhando para os Svilitic com uma cara desconfiada. Os Dobermans são uma raça de cães bastante agressiva e, por definição, o oposto de um cachorro de família, porque eles foram criados de propósito durante muitos anos para ser criaturas malvadas. Veja bem, a raça Doberman foi criada por Carl Friedrich Louis Doberman em 1890, em Apolda, na Alemanha. Carl Doberman era um coletor de impostos, o que pode parecer um trabalho pra lá de entediante, mas acontece que durante o século XIX esse era um serviço muito perigoso, para não dizer mortal. Isso foi muito antes da invenção dos computadores e dos sistemas de entregas de correspondências. Então o Sr. Doberman tinha que coletar os impostos em pessoa. Ele precisava passar pelos lugares mais perigosos da cidade carregando uma sacola de dinheiro, o que fazia dele um alvo muito visado pelos ladrões e outros bandidos. Então o Sr. Doberman decidiu criar uma nova raça de cães que fosse forte, agressiva, esperta e totalmente leal para protegê-lo. Por coincidência, Carl também era responsável pelo abrigo de animais da cidade de Apolda, então ele tinha acesso a diversas raças de cachorro que ele poderia cruzar. Por fim, ele chegou a uma combinação perfeita, o cruzamento entre o pastor Bosseron, o Pinscher alemão, o Rottweiler e o Weimaraner. E foi assim que nasceu o Doberman Pinscher. Esse cachorro é capaz de dar uma mordida com uma força de 305 libras de pressão por polegada quadrada. Isso equivale mais ou menos à força de uma geladeira média equilibrada em apenas 1 polegada quadrada da palma da sua mão. Em comparação, um humano só consegue dar uma mordida com força aproximada de 162 psi. Isso quer dizer que é muito menos ruim levar uma mordida do Mike Tyson do que de um Doberman. Mas a força da mordida desse cão não é a pior parte. Quando um Doberman ataca, sua mandíbula se desloca ligeiramente para alinhar os dentes quando a boca se fecha. Isso cria um efeito de serra que corta a pele. Caramba, isso com certeza dói muito. E isso não é tudo. Ao atacar, ele fica soltando e mordendo seu alvo de maneira repetida. Isso é conhecido como mordida de tesoura e pode machucar tanto a vítima que ela acaba parecendo os nacos de carne moída no jantar do cachorro. Tudo isso combinado com o temperamento destemido e agressivo do Doberman faz com que essa raça seja muito boa para trabalhar com a polícia e com os militares. Mas ter um cão desses que pode agir de maneira inesperada perto de uma criança não é muito aconselhável. Mesmo assim, de alguma forma, os Svilitic viram algo além dos dentes afiados e do corpo musculoso daquele Doberman. Eles acharam que aquele animal incrivelmente poderoso poderia se tornar um ótimo bichinho de estimação. Enquanto isso, do outro lado do mundo, na Alemanha, o Sr. Doberman deveria estar se revirando em seu túmulo. Mas os Svilitic não se deixaram abalar, eles estavam determinados a levar aquele cão para casa e deram a ele o nome de Can. Para levantar ainda mais dúvidas sobre a decisão da família de deixar o cão perto da filhinha de 17 meses, chamada Charlotte, o Doberman que eles estavam adotando tinha um passado sombrio. Em uma revelação de partir o coração, acontece que Can havia chegado ao abrigo com uma desnutrição severa e várias costelas quebradas.
Ele veio de um lugar terrível e com certeza já havia sido muito maltratado. E sabendo disso, não estava claro se Khan saberia se comportar com a sua nova família. Ainda mais porque cachorros com um histórico de abusos em geral demonstram mais traços de agressividade e medo em relação a pessoas desconhecidas. Acho que já está claro a essa altura que os Svilitic estavam apostando muito alto ao escolher esse animal. Mesmo assim, a princípio, pareceu que o risco valeria a pena, já que Khan, que parecia só querer amor e carinho, logo se acostumou com seu novo lar. Tudo estava calmo até então, mas não pense que os Svilitic eram verdadeiros tolos, eles sempre ficavam de olho em Khan, ainda mais quando ele estava perto da pequena Charlotte. Mas apenas 5 dias depois, a menina foi brincando com o doguinho no quintal, enquanto a mãe, Catherine, estava de olho na dupla. Foi então que o pior pesadelo de Catherine se materializou diante de seus olhos, quando o comportamento de Khan mudou do nada e ele começou a rosnar de maneira agressiva na direção da criança. Seus dentes afiados à mostra, a posição de alerta, tudo ficou terrivelmente claro. Khan estava prestes a atacar, e Catherine não poderia pará-lo a tempo. De repente, Khan agarrou Charlotte pela fralda. Mas o cão não a mordeu, em vez disso, ele chacoalhou sua cabeça e arremessou Charlotte por cima de seus ombros. A criança se estabacou no chão a quase 1 metro de distância. Horrorizada, Catherine correu para acudir sua filha, quando o quintal foi tomado pelo som agonizante de gritos. Mas não era Charlotte quem estava gritando, o choro vinha de Khan. Foi então que Catherine viu o que estava à espreita na grama. Serpenteando para longe estava uma enorme cobra-rei marrom, uma serpente altamente venenosa e uma das mais perigosas de toda a Austrália. De repente, tudo fez sentido. O rosnado agressivo de Khan foi uma tentativa de fazer Charlotte se mover para longe da cobra, que estava enrolada atrás dela. E Khan soltou seu grito de agonia porque, ao resgatar Charlotte da cobra, ele acabou levando uma mordida em sua pata. Os Svilitic correram com Khan para o veterinário, onde ele recebeu uma dose salvadora de soro antiofídico. Foi só então que a família percebeu o quão perto eles chegaram de perder sua amada filhinha. O fato é que a cobra-rei marrom consegue injetar uma dose imensa de 180 mg de veneno em uma única mordida. E elas atacam sem dó, fincando suas presas e mastigando suas vítimas, injetando doses cavalares do veneno tóxico, que pode destruir as células do sangue e o tecido muscular. A letalidade da cobra-rei marrom depende da massa corporal da vítima, que determina a velocidade com que a toxina se espalha e envenena os sistemas internos do indivíduo. Sendo um Doberman macho adulto, Khan deveria pesar algo entre 34 e 45 quilos, e por isso ele foi capaz de suportar a grande dose de veneno por tempo bastante para sobreviver até receber o tratamento. No entanto, Charlotte era apenas uma criança, pesando algo entre 8 e 14 quilos. O veneno da cobra-rei marrom teria percorrido todo o seu diminuto sistema em pouquíssimo tempo, e a dose poderia ter sido letal, antes mesmo de os Svilitic terem uma chance de chegarem até o hospital. Khan é um verdadeiro salvador. Esse cão, que supostamente era perigoso e tinha sofrido durante toda uma vida de abuso e dor, se tornou um herói generoso. Khan foi celebrado como o amado doguinho de estimação da família Svilitic. Cara, com certeza eles ficaram felizes de terem ignorado todas as críticas e incertezas e levado o Khan para casa naquele dia. Um pug pode ser um bom companheiro, mas não seria de muita ajuda contra uma cobra-rei marrom. Ei, você já sabia que esse twist heróico ia acontecer, não é mesmo? Ou você achou que essa história teria um fim muito mais sinistro? Conta pra mim nos comentários abaixo, e aproveita para curtir e se inscrever no canal enquanto estiver por lá. E calma que eu ainda tenho mais algumas histórias pra vocês. Afinal, Khan não é o único cãozinho destemido a proteger sua família de uma cobra mortal. Você viu isso? Esse valente Shiba Inu, que também mora na Austrália, transformou aquela cobra venenosa em um brinquedo de morder. Por sorte, essa Shiba heróica, chamada Chardy, foi levada bem rápido para o veterinário, logo após ela vencer a batalha contra a cobra, para se assegurar de que ela não havia sido injetada com veneno. De acordo com sua dona, ela voltou para casa na mesma tarde, como se nada tivesse acontecido. Ufa! E eu nem sei se posso dizer que fiquei com pena da cobra nesse caso. Afinal, eu também não ia querer um animal peçonhento rastejando para dentro da minha casa. Mas com certeza existem outros cães valentes por aí que se arriscam para proteger seus amados humanos. Quer ouvir mais algumas dessas histórias? Tudo bem, vem comigo então. O Rei do Pedaço.
Você pode pensar que a pior coisa que pode acontecer durante uma viagem em família é ter que aguentar a playlist horrorosa que seu pai sempre põe para tocar. Mas para Joseph Phillips Garcia, uma guinada do destino transformou sua viagem em família em uma luta pela sobrevivência. Joseph saiu em uma viagem com sua tia e uma prima para colher algumas batatas selvagens na Colômbia Britânica, no Canadá, no ano de 2014. Ele estava sentado na carroceria da caminhonete com seu amigo canino Sasko, um pastor alemão rei. Esse era apenas mais um dia comum, e a família estava passando tranquilamente pela trilha da floresta. Mas as coisas tomaram um rumo trágico quando a tia de Joseph perdeu o controle da caminhonete de maneira brusca. Eles saíram da estrada e caíram em um declive íngreme, rolando por uma ribanceira de mais de 90 metros de altura, antes de pararem com um tranco seco. Infelizmente, os dois únicos sobreviventes foram Joseph e Sasko, que foram arremessados para fora do veículo. Apesar de ter sobrevivido ao acidente, Joseph estava muito machucado. Ele quebrou o fêmur e fraturou a clavícula. Estando tão ferido e enfraquecido, ele não conseguia se mover para pedir ajuda. Machucado, perdido e sozinho na floresta, Joseph não passava de um petisco fácil, pronto para virar o jantar de ursos, linces e coiotes, que espreitavam pela mata fechada. Mas felizmente, Joseph ainda tinha Sasko, seu mais leal companheiro, ao seu lado. Apesar do acidente brutal e de também estar um pouco machucado, Sasko se recusou a abandonar seu dono. Ele se aconchegou perto de Joseph para mantê-lo aquecido, evitando que ele perecesse de hipotermia. De maneira incrível, ele também ajudou Joseph a se arrastar até um riacho próximo para beber água. Com um pouco de sorte, a dupla conseguiria passar a noite sem virar comida de urso. Mas então, quando eles estavam prestes a cair no sono, escutaram uivos assustadores de um grupo de criaturas que estava na área para caçar. Coiotes. Os coiotes são caninos, primos próximos dos lobos, e pesam normalmente entre 11 e 16 quilos, que é mais ou menos o mesmo peso de um cachorro de porte médio. Mas não se engane pensando que eles são como os cães, porque esse animal selvagem já foi manchete nos jornais mais de uma vez por caçar humanos. Devido ao estado debilitado de Joseph, ele era um alvo fácil para os coiotes. Quando essas criaturas começaram a fazer barulho nos arbustos próximos ao local do acidente, Joseph sentiu que seu fim estava próximo. Mas então, Sasko saiu do lado de seu dono e correu para a floresta. O que Joseph ouviu em seguida foram os sons de uma batalha feroz com rosnados e gritos, enquanto Sasko lutava contra uma matilha inteira. O rapaz temeu pela vida de seu fiel amigo durante o tempo todo, mas quando Sasko voltou triunfante de sua batalha, ele tinha apenas uma marca bem feia de mordida na lateral do pescoço. Depois disso, a má sorte de Joseph começou a mudar. Depois de passar 40 horas presos na floresta, os socorristas finalmente encontraram a dupla. Demorou cerca de 3 horas para eles conseguirem remover o rapaz com segurança por causa de todos os seus ferimentos, mas por fim eles conseguiram levá-lo para o hospital, onde ele pôde se reunir com sua família. E em meio a essa feliz reunião de família, os esforços heróicos de Sasko não foram esquecidos. O corajoso doguinho recebeu um grande e suculento osso, além de uma medalha de honra ao mérito. Mais ou menos um ano depois do acidente fatídico, Sasko foi incluído no Hall da Fama Animal da Purina, um evento anual que presta homenagem aos animais heróis. Depois da sua grande batalha contra os coiotes, Sasko com certeza fez jus à sua linhagem de pastor alemão rei. É Shih Tzu, não Cheetos. Pessoalmente, eu não sou muito fã dos cães muito pequenos. Ou eles estão latindo sem parar ou estão tremendo como se estivessem dentro do congelador. Nada contra os doguinhos, eles só não são mesmo os meus preferidos. Mas talvez a nossa próxima história consiga mudar um pouco a minha opinião sobre eles. Na cidade costeira de Miyako, no Japão, uma senhora aposentada de 83 anos chamada Tami Akanuma estava aproveitando sua tarde em casa junto de sua companheirinha de 12 anos, a Shih Tzu Babu. Mal sabia ela que naquele mesmo dia, 11 de março de 2011, o país seria atingido por um terremoto de 9,1 pontos de magnitude, o mais forte já registrado no Japão. O epicentro do terremoto aconteceu a uma profundidade de 32 quilômetros no leito do oceano, a cerca de 72 quilômetros da costa leste do Japão. A grande quantidade de energia desprendida pelo terremoto deu início a um tsunami, que se elevou a assustadores 41 metros de altura, e rolou em direção à costa. Essa é mais ou menos a mesma altura de um prédio de 3 andares. O mais assustador é que a casa de Akanuma ficava a apenas 200 metros do mar.
mas ela estava completamente alheia ao fato de que a onda monstruosa estava, naquele exato momento, se movendo em sua direção. Isso até que sua cachorrinha, Babu, começou a andar de um lado para o outro sem parar, choramingando alto. Ainda não era a hora do passeio diário da dupla, mas a Kanuma não conseguiu ignorar o choro desesperado da cadela. Então ela colocou a coleira de Babu e foi para a rua. Foi nesse momento que as sirenes de alerta de tsunami começaram a soar. O som estridente alertou toda a cidade sobre a aproximação da onda massiva. Babu então correu na direção oposta ao seu trajeto usual de caminhada, levando com urgência a Kanuma para mais de 800 metros de distância, para o alto de uma colina próxima. Pouco depois de elas chegarem ao topo da colina, o tsunami arrebentou na praia e levou embora quase toda a cidade de Miyako. Mais de 3.600 casas na cidade foram totalmente obliteradas, enquanto cerca de 1.000 outras construções foram danificadas e ruíram de maneira parcial. A onda aniquilou a casa de Akanuma, mas o mais importante é que ela e Babu estavam em segurança no alto da colina. Se a cadelinha não tivesse tirado sua dona de casa tão rápido, é provável que Akanuma tivesse se juntado às 525 almas que foram perdidas naquele dia. Então, talvez os cachorros pequenos não sejam tão ruins afinal de contas, já que eles conseguem prever desastres naturais prestes a acontecer. Será que alguém aí tem um chihuahua que sabe avisar quando eu tenho que levar guarda-chuva para sair de casa? Qual é a sua emergência? Passar trote pode ser algo bem engraçado. Você pode ligar na lavanderia e perguntar se eles vendem pizza, ou mesmo ligar para um amigo e dizer que ele ganhou um carro em uma rifa do colégio. Existem inúmeras piadas que você pode fazer, mas nem todos os números estão disponíveis para você passar trote. De fato, em todos os Estados Unidos, assim como em diversos outros países, é ilegal passar trote para os números de emergência. Isso porque esses são serviços essenciais, e o tempo perdido atendendo a um trote pode impedir que um dos atendentes responda a uma emergência real, e com certeza ninguém gostaria de ter que passar por isso. Então, em 2017, quando um atendente de Ohio recebeu uma ligação estranha, com sons de arranhões e uma respiração ofegante do outro lado da linha, ele imaginou que estava lidando com um novo tipo de trote vindo de alguém muito desocupado. Sem conseguir uma resposta coerente, ele logo encerrou a ligação. Mas, para sua surpresa, o mesmo número voltou a chamar no mesmo instante. No entanto, quando ele atendeu a ligação, tudo que dava para ouvir eram os arranhados e o som da respiração. Então ele desligou mais uma vez, mas o número continuava chamando. O atendente recebeu a ligação um total de 10 vezes, e não lhe restava opção a não ser desligar todas elas em sequência, já que ele nunca recebia uma resposta coerente. Só que, na 10ª vez, quando o atendente já estava ficando sem paciência, ele enfim conseguiu ouvir um som diferente ao fundo. Só então ele percebeu que aquela se tratava de uma emergência real. Ele conseguiu rastrear o local de origem da ligação e enviou socorristas para lá. Eles chegaram a uma casa onde encontraram um cão mestiço de pitbull e labrador, esperando ansiosamente por ajuda. O cachorro os guiou para dentro da casa, direto para o seu dono, que estava caído no chão tendo uma convulsão. O homem foi levado para o hospital, onde foi identificado como sendo o ex-fuzileiro naval Terry McGlade. Mas quem havia feito aquelas ligações misteriosas para o serviço de emergência? Afinal, Terry estava sozinho em casa e totalmente incapacitado. Tirando ele, o único que estava na casa era seu cachorro, Major. Só então que os atendentes perceberam que, de fato, quem tinha feito todas as ligações foi o cão. Você pode estar achando que isso é impossível, afinal, como é que um cachorro poderia usar um telefone? Mas veja só, Major é um cão de resgate treinado. O doguinho foi adotado por Terry depois de ele ter servido no Afeganistão, o que o deixou com um caso grave de transtorno de estresse pós-traumático, além de convulsões depois de um acidente com um dispositivo explosivo improvisado. Depois que Terry caiu no chão, Major tirou o celular de seu bolso e pisou nele diversas vezes. O dispositivo do ex-fuzileiro estava configurado com o modo SOS, que liga automaticamente para o serviço de emergência se o botão for pressionado 5 vezes em seguida. Embora tenha precisado fazer 10 tentativas, a persistência de Major com certeza salvou o dia. Se o meu cachorro aprender a usar o telefone, com certeza o único número que ele vai querer ligar é para a pizzaria. Legalmente loiro. Existem alguns estereótipos bem controversos sobre as pessoas loiras. Alguns insistem em dizer que os homens preferem as loiras, enquanto outros ainda insistem na velha história sem graça da loira burra. Embora esse último seja uma mentira absurda, talvez ele possa ser aplicado a pelo menos um adorável cãozinho de pelagem loira. Todd, um filhote de Golden Retriever, saiu para uma caminhada no Arizona com sua dona Paula Goodwin em 2018. Foi então que Paula, em um momento de grande desatenção, não conseguiu ver que estava
prestes a pisar em uma cobra cascavel. A cobra encurralada recuou para armar um bote contra Paula, enquanto Todd pulou entre os dois, interceptando a mordida da cobra com seu focinho peludo. Uma coisa heróica, mas incrivelmente estúpida de se fazer. As cascavéis são altamente venenosas e sua toxina é capaz de causar danos aos tecidos e sangramentos internos. Se não for tratado com soro antiofídico em até 30 minutos, o dano causado pelo veneno pode ser irreversível, acarretando em lesões internas no corpo e até mesmo levando à morte. Paula correu com Todd para o veterinário, onde ele pôde receber a injeção de soro antiofídico apenas 10 minutos depois de ser atacado. Embora interceptar a mordida da cobra com o seu próprio focinho não tenha sido uma ideia das mais brilhantes, isso deixou o adorável filhote loirinho com um inchaço gigante em seu rosto e uma expressão de bobo. Mas aos olhos de Paula, Todd é um verdadeiro herói. No futuro, talvez o par de loiros possa prestar um pouco mais de atenção em seus arredores, porque, como eu costumo dizer, pouco importa se você é loiro ou moreno, ninguém quer levar uma mordida de cascavel bem na cara. Bravo, cane! Vernazza é uma vila pitoresca localizada no estonteante litoral norte da Itália. Mas em outubro de 2011, a pequena vila passou de um paraíso colorido para um pântano lamacento depois de ser inundada por uma enchente massiva. Prédios e casas foram destruídos e toda a cidade ficou coberta com quase 4 metros de lama. Todos os moradores de lá têm alguma história para contar sobre como a enchente os afetou, mas poucas são tão extraordinárias quanto a que aconteceu com Pier Paolo Paradisi e seu cachorrinho Léo. Pier Paolo estava indo para o trabalho, dirigindo pela estrada montanhosa que passa por fora da cidade. Apenas um mês antes disso, ele tinha adotado um cachorro resgatado da Sérvia, chamado Léo, que estava ao seu lado no carro. No entanto, quando ele estava dirigindo, uma grande tempestade começou a cair e uma inundação relâmpago submergiu a estrada onde eles estavam. Pier Paolo tentou dirigir da maneira mais cuidadosa possível pela estrada, que estava mais parecendo um rio. Tanto que ele nem mesmo notou que Léo estava chegando cada vez mais perto, até que o cão pulou em seu colo. Assustado, Pier Paolo parou o carro e começou a repreender Léo, quando de repente um grande deslizamento de terra passou varrendo tudo, a menos de 1 metro à frente do carro. Engatando a marcha ré, a dupla rapidamente voltou pela estrada montanhosa. Foi só algum tempo depois que o homem percebeu que a intervenção de Léo os havia salvado de serem varridos do barranco pela lama. O mais provável é que os sentidos aguçados de Léo tenham ouvido o som das rochas se deslocando no alto da montanha. A audição dos cães é tão poderosa que eles conseguem detectar sons até 4 vezes mais distantes do que os humanos. Então, embora Pier Paolo estivesse alheio ao deslizamento de lama prestes a acontecer, parece que Léo conseguiu pressentir o perigo e alertou seu dono no último instante. Para celebrar Léo, Pier Paolo nomeou um dos alojamentos de sua hospedaria em homenagem ao peludo. Então, se algum dia você visitar Vernazza, você pode ficar na cabana do Léo. Eu só aconselho evitar a região no período das chuvas, a menos que você goste de tomar um banho de lama. Picolé humano. Você costuma fazer resoluções de ano novo? Tipo, entrar em forma, ou parar de comer tanto açúcar? Bom, um cara chamado Bob, que vive no Michigan, tem uma resolução bem simples: nunca mais sair de casa usando apenas chinelos. Isso porque na véspera de Ano Novo de 2016, Bob saiu do calor de sua casa de fazenda vestindo apenas seu pijama e chinelos para buscar um pouco de lenha. O inverno estava rigoroso e o chão estava todo congelado, com temperaturas glaciais abaixo dos 4 graus negativos. Bob com certeza deveria ter tirado alguns minutos para colocar suas botas, já que chinelos e gelo são uma combinação perigosa. Mas parece que tem gente que só aprende isso do jeito mais difícil. Bob escorregou no gelo e quebrou seu pescoço. O homem vivia em uma área completamente remota e seu vizinho mais próximo morava a mais de 400 metros de distância. Paralisado e desprotegido no gelo, Bob estava fadado a morrer de hipotermia, mas foi então que uma heroína improvável chegou. Sua Golden Retriever de 5 anos, Kelsey. Ela manteve o dono aquecido, se deitando sobre seu peito e lambendo seu rosto e mãos. Kelsey também pediu ajuda, latindo e uivando, até que os vizinhos enfim escutaram seu chamado e puderam ligar para uma ambulância. Quando Bob chegou ao hospital, sua temperatura corporal estava baixa de uma maneira perigosa. A temperatura interna normal de uma pessoa é de 37 graus, e quando ela passa abaixo de 35, é considerado estado de hipotermia. A temperatura corporal de Bob estava em perigosos 21 graus. Ele estava congelado até os ossos, um verdadeiro picolé humano. Mas, como por um milagre, o calor corporal de Kelsey o manteve vivo por tempo bastante para chegar até o hospital.
E depois de passar por cirurgia, Bob foi capaz de se recuperar por completo de sua paralisia. Por muita sorte, ao ficar deitado na neve, ela agiu como uma grande compressa fria de corpo inteiro para Bob, mantendo ele resfriado e imóvel, evitando qualquer dano adicional à sua medula espinhal. De maneira surpreendente, Bob teve uma recuperação plena, e tudo graças à esperteza de Kelsey. Ela com certeza nunca mais vai deixar Bob sair de casa usando chinelos escorregadios na neve. Dog Watch. Se algum dia você estiver se afogando no mar, você vai provavelmente esperar que alguém como o The Rock vá correndo para te salvar. Mas você pode ficar em choque quando, em vez disso, você for resgatado por uma criatura peluda. E não, eu não estou falando do David Hasselhoff. Eu estou falando de um cão gigante de quase 70 quilos. Pois saiba que isso pode acontecer se você acabar tendo problemas na água no litoral da Itália. Isso porque lá, em vez de salva-vidas, eles treinam cães da raça Terra Nova para fazer esse tipo de resgate. Esse gigante gentil pode saltar de helicópteros, pular de embarcações e correr pela praia para socorrer pessoas que estejam em apuros no oceano. Você pode estar se perguntando como esse mamute peludo, que eles chamam de cachorro, consegue até mesmo nadar no mar. Com certeza, eles afundam por causa do imenso peso de sua pelagem, não é mesmo? Bem, na verdade essa pelagem dupla consegue tanto mantê-los aquecidos quanto repelir a água. A camada externa de pelos tem um brilho oleoso que é resistente à água, enquanto que o subpelo é fofo e denso para reter o calor do corpo. Além disso, as imensas patas e dedos alongados agem como remos, permitindo que eles avancem pela água como canoas caninas. E ao contrário de outras raças de cães que acabam ficando sem energia bem rápido, os Terra Nova não nadam no clássico estilo cachorrinho. Em vez disso, eles fazem movimentos parecidos com o dos nadadores olímpicos, estendendo seus membros para baixo e para fora, dando remadas fortes e rápidas pela água. Sua força e tamanho avantajados são perfeitos para trazer as pessoas de volta à segurança da praia. Um Terra Nova babão pode não ser tão atraente quanto The Rock, mas qualquer cão capaz de resgatar alguém de se afogar é um belo de um herói a meu ver. Eu, com certeza, não consigo escolher um favorito, mas por que você não diz pra mim qual dessas histórias caninas você achou mais incrível? E você conhece algum outro cãozinho heróico que merecia estar em um vídeo aqui no canal? Conta aí nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima! Cadê meu cachorro? Cadê meu cachorro? Eu tenho que apertar ele depois disso.